Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Depois dessas coisas, o texto, Nicolas, pode ir passando daí, tá bom? Depois dessas coisas olhei e eis não só uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis que estava armado no céu um trono, e no trono alguém estava sentado. E esse que se achava sentado era semelhante em seu aspecto à pedra de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, e em cujas cabeças estão coroas de ouro. Eu vou até aí, provavelmente não consigo explorar o versículo 4, mas vamos caminhar a respeito de uma visão gloriosa que João passa a ter. Nós estamos olhando aí no texto algumas coisas, a verdade central. Os que não estão acostumados com isso, a nossa igreja prega expositivamente. Nós escolhemos um livro e depois nós vamos pregar versículo a versículo esse livro até esgotá-lo. Por quê? Porque nós entendemos, não é que as outras formas são erradas, nós entendemos que essa é a melhor forma. Nós cremos que Deus inspirou a Escritura, e Deus não só inspirou o escrito em si, mas inspirou também a cronologia como ele é escrito. Ele contou uma história. Então, se eu abro e prego hoje em Apocalipse, amanhã prego em Hebreus e outro dia prego em João, fica difícil a gente conseguir. Você não faz isso na sua casa. Você não lê o capítulo de um livro, fecha, pega o capítulo de outro livro, lê. Você quer começar um livro e quer entender o quadro todo. Então, é por isso que nós pregamos dessa forma. E pregamos sequencialmente, verso a verso, para evitar perigos. O primeiro perigo é de que o pastor seja tentado a dar recado para pessoas. O pastor dá recado no púlpito, recados de Deus, mas ele não pode dar recados pessoais. Então, eu estou com um problema com o irmão Norberto, e aí eu pego um texto que fala sobre aquilo e começo a falar, porque o Deus, e aí eu vou pregando aqui, para atacar o irmão Norberto. Há muitos pastores que fazem isso, eles escolhem um texto. Ou então, alguém me procura e fala assim, eu estou com problema com a minha esposa, que a minha esposa é muito briguenta. No próximo domingo o pastor prega e vem falar, hoje eu quero falar sobre a mulher rixosa. O que está acontecendo? Cada culto ele está selecionando o assunto a partir das informações que vai chegando, de modo que a pessoa que senta fala assim, tenho certeza que ele está pregando isso porque meu marido falou, a minha esposa falou, meu filho, e assim vai. Isso é terrível. Isso não funciona, não é bom. Então, evita pregar verso a verso, evita que você suspeite que eu estou fazendo isso, porque você sabe que se eu pregar o 3 hoje, amanhã eu vou pregar o versículo 4, domingo que vem o 5 e assim por diante. Então, eu não quero ouvir sobre o 5, não vem na igreja naquele domingo. Se falar sobre dinheiro é dinheiro, se falar sobre sexo é sexo, se falar sobre mentira é mentira, verso a verso. Então, o pastor não dá recado. E também evita que o pastor leia textos difíceis. Então, tem textos que eu não pregaria. Um professor meu, uma vez, um grande mestre, eu perguntei para ele, você não prega isso? Ele falou, não, ainda não estou pronto para pregar. Todo mundo olhou um para o outro e falou, meu Deus, ele não está pronto? Não. Eu falei, quem está? Ele falou, os alunos do primeiro ano. Estão pregando todo domingo, eles pregam isso aqui à vontade. Então o pastor, ele também não pode fugir, vai encontrar dificuldades no texto e ele vai expor. Então essa é a forma segura de você entender. Então quando nós falamos verdade central, nós lemos um pedaço de um trecho e depois falamos qual é a lição que deveria ser extraída daí. E a lição de hoje é, se olharmos para o lugar certo, veremos tudo melhor. É assim mesmo, quando você coloca os olhos no lugar correto, você tem uma percepção melhor da realidade à sua volta. Quando você olha para o lugar errado, e você se perde. Na Bíblia isso acontece o tempo inteiro. Certa vez um dos autores no livro de Salmo está reclamando com Deus, se eu não me engano é o Salmo 77. Ele está bravo. Ele diz para Deus assim, o salmista orando bravo com Deus. Ah, Senhor, o ímpio está vestido com as melhores roupas. Olha os filhos dos ímpios, eles estão com joias. A mulher dele, olha como está. Olha como eles têm bens. E o salmista está reclamando. Eu
Sirvo a ti, olha como está. Tudo dá certo para ele, para mim está errado. Olha só, olha a cabeça dele, a coroas, as diademas na cabeça, a roupa é linda, as joias, tal. Ele estava olhando para o quê? Para algo. E aí no Salmo é dito assim, olhe para os pés. Opa! E o salmista olha para o pé e fala, e percebi que o pé deles estava na beirada da cova. Opa! É como se Deus falasse assim, ele está assim? Mas olha onde ele está. Ele está prestes a perecer. Ele está prestes a ser destruído. Você está olhando para a coisa errada. E é por isso que você tem uma percepção errada. Nós nos sentimos assim muitas vezes. Você vê o ímpio prosperando, dando tudo certo, e você passando por dificuldade, você quer ser fiel e os problemas vêm e chegam. Você quer andar com Deus e o seu casamento passa por crise, o seu trabalho e assim por diante. Deus fala, coloque o olhar no lugar certo. Até uma música bonita, faz tempo que nós não cantamos, que dizia assim, não olhe as circunstâncias, lembra dessa música? Não, olhe o seu amor, não me guio por vistas. É mentira, mas quando você fala isso muitas vezes, é mentira, não sempre, muitas vezes é mentira. Você fala, Deus, eu não me guio por vistas. Aí você sai olhando para tudo e fala, olha Deus, está dando errado. Mas a verdade da música nos lembra, olhe para o lugar certo e tudo à sua volta vai se acomodar. É por isso que o texto vai dizer, João sobe aqui. E ele fala, cheguei no céu e imediatamente o que eu vi foi um trono. E aí tudo vai se alinhar na mente de João. As coisas vão se acomodar quando ele viu o que é certo. Tá bom? Vamos seguir aí então. Se olharmos para o lugar certo, veremos tudo melhor. Não sei se você já passou por isso. O objetivo da mensagem hoje é mostrar como corrigir a forma de ver o mundo à sua volta. Não sei se você alguma vez foi no oculista e a pessoa mexe a lente e fala, é melhor assim ou assim? É melhor assim ou assim? Às vezes eu nem percebia muita diferença, não dava tempo de eu refletir. Eu gosto de ser mais detalhista, eu falava, volta. Vai para o outro. A pessoa queria que eu respondesse de pronto, e não dava. Hoje já tem aparelhos que põe no seu olho, ele já mede, já dá para você o papelzinho e fala, ó, o grau é esse daqui. Mas esse tipo de coisa é uma tortura. E aí você sai de lá e fala, olha, errou, ele assinou o papelzinho, vida que segue. Se você não tiver uma visão melhor, se você não corrigir a forma de ver o mundo, você fica sofrendo bastante. Vamos ver então aí, nós vimos que depois dessas coisas, são essas daqui, ó, o capítulo 1, capítulo 2 e 3. Tudo que nós vamos ver daqui para frente, do capítulo 4 ao 22, é tudo depois dessas coisas. Isso acabou. O que nós estamos lendo é o fim da era da igreja. E vou falar isso da nossa perspectiva com toda tranquilidade. Nossa convicção é que a partir do versículo 4 a igreja não está mais na terra, não é vista na terra, nem mesmo é citada ou mencionada. Essa semana alguém me escreveu, não lembro quem foi, me mandou dizendo assim, um áudio, a pessoa dizendo assim, me mostra 2 textos, apenas 2 versículos, meio versículo se você quiser, que mostra a igreja no céu, de Apocalipse capítulo 4 até o final. Eu mandei, só tem esse, tem esse. Esses textos todos mostram. Apocalipse 12 mostra a igreja no céu, Apocalipse 19 mostra a igreja no céu. E outros que nós vamos caminhar aqui. Nós somos uma igreja dispensacionalista, pré-tribulacionista. Nós cremos que a igreja é tirada do mundo antes da tribulação. E nós não podemos afirmar, mas eu veria sem problema nenhum, eu conseguiria enxergar, encaixar aqui. O texto não mostra claramente. Quando Deus fala, João sobe aqui, muitos comentaristas entendem que aqui é o momento do arrebatamento. Vocês lembram quando ele fala assim, ao soar da última trombeta? E aí o texto aqui fala, ouvia a voz de trombeta que falava comigo, sobe. E ele imediatamente subiu. Então é possível. Se não marcando, não tem problema. Nós não cremos na igreja passando o juízo junto com o ímpio, junto com os inimigos de Deus aqui. Até porque existe uma lição fundamental. A Bíblia ensina que os crentes devem pelas autoridades. Paulo diz, orem pelas autoridades. E quando Paulo falou isso, quem governava o mundo era Nero, um homem perverso. E ele fala, orem pelas autoridades. Se a igreja, olha o que Ezequiel viu, e como como Ezequiel e como o profeta João, o apóstolo João, na verdade, estão falando da mesma coisa. Ezequiel descreve algo tão interessante
que os ufólogos dizem que é uma espaçonave, que é uma carruagem na qual Deus está sentado. Então as pessoas conseguem ver Deus aí numa espaçonave. Mas vamos ver como ele descreve. Então eu vou ler, você pode ler na sua casa depois o capítulo 15 inteiro. Agora eu só posso ler, desculpa, o capítulo 1 inteiro, eu vou ler do versículo 15 só. Vi os seres viventes, acharam? Ezequiel 1, versículo 15. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. Essa roda é isso daqui, ó. Então lembra que João vê um mar de vidro, um chão feito de cristal? Olha aqui, ó. Isso é Ezequiel. Ezequiel vê um chão feito de vidro, de cristal, seja o que for. Ele vê um trono enorme, ele vê o arco-íris, ele vê o sardônio. Só que João não vê isso, ó. Ele fala dos 4 seres viventes, mas João não descreve essas rodas. Ezequiel fala, eu vi rodas. E essas rodas são descritas da seguinte forma. O aspecto das rodas, na sua estrutura, eram brilhantes como berilo, um metal muito, muito reluzente. Tinham as 4 rodas a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Então eu não sei como chama isso, mas é quando, imagina que 2 alianças, há uma roda dentro da outra. Então, em vez de ter uma esfera, alguma coisa, isso fica girando de todos os lados. O texto diz assim, verso 17, andando elas, 1:17 de Ezequiel, andando elas, as rodas, podiam ir nas 4 direções e não se viravam quando iam. Roda de carro você vira para um lado para o outro. Essas rodas, não. Elas se deslocavam sem virar para um lado para o outro. As suas, na minha versão diz cambotas. O que diz no verso 18 de vocês? Como? Aros, os seus aros. Cambotas aqui não está muito legal. Os seus aros eram altos e metiam medo. Ezequiel falou, olha, eu fiquei com medo só de ver a roda do trono. E ele continua. Por quê? Elas eram cheias de olhos em redor. Então ele descreve dizendo que nessas rodas, todos esses pontos aqui eram olhos. Haviam olhos dentro e fora dessas rodas, enquanto elas giravam. E Ezequiel falou, meteu medo em mim quando eu olhei. Continua. Andando os seres viventes, andavam as rodas aos seus lados. Elevando-se eles, também as rodas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito as impelia. As rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam as rodas. Parando eles, elas também paravam. Elevando-se da terra, as rodas se elevavam juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava sobre as rodas. Sobre as cabeças dos seres havia algo semelhante ao firmamento, como um cristal. Ele diz que em cima dos seres viventes existia isso daqui, ó. Um firmamento é como um céu feito de cristal. João está vendo por cima, tudo bem? Estão comigo? Ele está vendo por cima, Ezequiel está vendo de baixo. Onde paramos? 23. Por debaixo do firmamento estendiam as suas asas, uma numa direção e na outra. Cada um tinha 2 asas e cobriam o corpo de um lado ao outro. Andando os seres viventes, ouviam o talatar de suas asas, como o rugido de muitas águas. Então ele fala, quando os seres viventes mexiam as suas asas, o barulho naquele lugar era um barulho de grande poder. Quando ele fala muitas águas, é um ruído assustador. Quem já esteve recentemente, as cataratas de Iguaçu, elas entraram num estágio que eles tiveram que até impedir, porque elas superaram a força da vazão delas. E as pessoas que iam lá falaram, tinham medo. O texto fala aqui que é o barulho de muitas águas. É um barulho que põe medo em qualquer pessoa. Só do mover da asa angelical. É isso que ele está descrevendo para nós. Verso 25 diz assim: veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre as cabeças, parando elas, abaixavam as suas asas. Por cima do firmamento de cristal que estava sobre as suas cabeças, havia algo semelhante a um trono. Ezequiel fala assim, olha, por cima do firmamento tinha alguma coisa que, olhando de baixo, parecia um trono, como uma safira azul. Sobre a espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Aí Ezequiel fala, eu vi alguém, o aspecto parecia humano. Vi como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus ombros, daí de cima, desde os seus lombos, até embaixo como fogo, um resplendor ao redor.
como um aspecto do arco que aparece nas nuvens. Qual é o arco que aparece nas nuvens? O arco-íris. Como o arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi aquele que falava. Eu vou parar aqui, mas para você ver, ele contempla aquilo e cai no chão amedrontado. João está em cima. Quem está mais próximo? João está olhando, ele está em cima do lugar de cristal, olhando para aquele trono. E a pergunta é, por que Deus mostraria isso para ele? Tem tantas coisas para mostrar. Quando você chegar no céu, a primeira coisa que você quer é ver o trono? Não sei qual é o tour que você quer fazer lá. Mas vamos ver então as lições a serem tiradas. Em primeiro lugar, Deus quer ensinar para os leitores do primeiro século, aprendam o seguinte: o trono do mundo não fica em Roma. Captaram aquela ideia? Ai, nós estamos com medo, Roma está destruindo a gente, Roma está prevalecendo. João, sobe aqui. Quando ele olhou para aquilo, ele falou, nossa, escreva isso para que os crentes, para que as pessoas do mundo saibam que o trono que governa a história não está em Roma. César não é nada. Isaías diz assim, que o Senhor reputa as nações da terra como nada, como vapor, como terra. Quando João contempla o templo de Deus, o trono dele, ele fala, quem é César? César não é ninguém. É importante para a igreja entender isso hoje. Quem está no trono? É o Lula? Você acha que é o presidente americano? Você acha que é o chefe da sua empresa? Você acha que quem está governando é o prefeito aqui dessa cidade? Você acha que ele tem poder de mandar você embora, contratar, mudar a sua vida? O trono do mundo não fica aqui. É a primeira lição que João precisava digerir. E os leitores, quando estavam sendo mortos, precisavam lembrar disso. Se vocês morrerem, é para cá que vocês vêm. É aqui que as coisas vão acontecer. Vocês estão sofrendo aí hoje. Mas João diz para eles o que vem depois dessas coisas. Talvez você sofra muito na sua casa hoje. Talvez você passe por diversas dificuldades. Talvez os seus sonhos não foram realizados. Talvez você olhe para você e você realmente enxergue de maneira melhor o que nós cantamos, miserável, não é? O mais miserável dos homens, das mulheres, que eu sou. E Deus fala, há um depois para você. O mundo vai zombar de você, vai falar que você é louco, você vai ser motivo de zombaria e chacota. Mas guarde isso, há um depois. A sala do trono, você virá para cá. Isso é bom de ouvir? Então quando você estiver chorando, Deus fala, para de chorar. Está chorando por quê? Está muito difícil. Difícil? Difícil vai ser para quem está fazendo isso, para quem vai ficar aí. Para você, o seu final é melhor. Parece que Deus incutiu isso no coração dos seres humanos. O ser humano, por natureza, seja homem ou mulher, nós gostamos de coisas com final feliz. Quando vai passar filme, desenho para criança, de princesa, como é que termina? E viveram? Ai, que lindo. O mal sempre perde. Então, no final, as coisas, quando aquele filme acontece e dá tudo certo, a pessoa parece que supre alguma coisa. Deixa eu dizer para você que essa não é a história de todo mundo. Nem todo mundo vai ter um final feliz. Eu já fui em muitos velórios como pastor. E já ouvi pessoas dizendo assim, descansou. E eu pensava, falava, descansou? É agora que nunca mais essa pessoa vai descansar. Nunca mais. O descanso é a última coisa que você pode atribuir a essa pessoa. Mas já fui em velório de servos de Deus que morreram em grande sofrimento, em grande agonia. Por alguma razão, Deus os moeu nessa história. E aí você pode dizer, descansou. Lembram quando Estevão, o primeiro diácono da história, foi apedrejado até a morte? Ele fala, estou vendo o céu aberto e eu vejo o Filho do Homem em pé
à direita de Deus o Pai. Ele também contempla o trono. E é como se o próprio Jesus se levantasse. É o único texto, sempre quando você lê sobre Jesus, fala que ele está sentado à destra de Pai. Esse é o único texto na Bíblia que fala que ele se levantou. Primeiro mártir, Jesus se levanta para recebê-lo. Lembre-se, há um depois para os crentes e para os incrédulos. O trono, o governo deste mundo não está em Roma. Por isso, o nosso trabalho não é em vão. Existe uma outra lição nesse texto. Quem governa o trono não está em Roma. Quando eu mencionei isso, só para vocês entenderem aqui, antes de eu passar, quem ia até Roma ficava vislumbrado com... Se você for visitar a cidade de Roma, a Roma hoje não existe mais a Roma imperial, existe a Roma papal. Mas se você for lá também na Roma papal, você vai ficar impressionado. O trono papal é de ouro. É uma coisa suntuosa, linda. Se você for visitar Dubai, ou se você for nos Emirados Árabes e for visitar os sheiks, os reis, você vai ver ouro para tudo que é lado. Mas nada do trono desse mundo se compara ao que ele viu. Nada disso. E ele está dizendo, os imperadores romanos, eles gostavam de usar uma cor que nem podia ser usada por outras pessoas. Todo mundo podia usar a cor que quisesse, mas César Augusto decidiu que o púrpura era a cor da divindade. Então só os imperadores poderiam usar a cor roxa, púrpura. A cor que a Stephanie gosta, não ia poder usar. Se morasse lá, esquece isso. A cor que a senhora está também, nada disso aí. Era uma ofensa. Então o imperador colocava a sua roupa púrpura, não sei porque eles entendiam que ser divino aquilo, e colocavam o seu brasão. No céu, em nenhum momento é mencionado púrpura. No céu não é mencionado o símbolo do ouro. Ele está dizendo para todas as pessoas que estão sofrendo, o trono de César não é nada. Isso aqui é o estrado dos meus pés. Isso que vocês temem, parem de temer, olhem para lá. E sua visão vai ser corrigida e você vai ver melhor. Outra coisa que ele ensina claramente é que o governo, ou quem governa o mundo, não é César. O trono não é aqui e o governante não é César. As decisões de César são passageiras. Onde está César Augusto hoje? Onde estão todos os Césares, né? Onde estão Nero, Calígula? Onde estão esse pessoal? Todos eles morreram. E continua alguém sentado no trono, porque João viu o futuro e falou, eu cheguei lá, o trono estava ocupado. Deixa eu dizer para você, o trono do mundo, quem governa o mundo não é César, e no trono do céu quem senta não é você. Então são duas verdades que você precisa entender muito claramente, rapidamente. Porque tem crente que é bobo. Não quero te ofender, mas vou te ofender com a verdade. Se a verdade dói, não tem problema. Pare de ser bobo. Muitas pessoas acham que estão no controle da vida. Sou eu. Eu sou o dono do meu nariz. Bobagem. Jesus comprou seu nariz, seu cabelo, sua unha, ele comprou tudo. Ele é o dono. Se ele quiser que você sofra, ele colocará. Se ele quiser te livrar, ele o fará. Se todo mundo se levantar contra você e Deus falar não vai acontecer, não vai acontecer. E se Deus falar você vai passar por isso, pode fazer campanha de oração, pode juntar toda a igreja, não vai adiantar. Existe alguém governando a sua vida e não é você. Mas já reparou como você gosta de governar a sua vida? Mães gostam de governar o destino dos filhos, pais gostam de governar? E fala, não, estou garantindo o futuro deles. Os anjos olham e falam, ai Deus, desconsidera o que ele falou. Não, eu estou, o próprio futuro, né? O crente fala, eu estou fazendo o meu pé. O que significa isso? Eu estou garantindo o meu? A Bíblia fala para você não fazer isso, não ser previdente? Claro que não. Prepare-se para o futuro. Acabamos de falar hoje, né? Outra lição da formiga. Formigas, ela faz aqui no verão, se preparando para o inverno. Não tem problema, faz. Mas nunca olhe para a sua conta bancária, para o seu patrimônio e diz assim, graças a Deus, meu futuro está garantido. Você fizer isso, é uma ofensa a Deus. E ele pode, não precisa contar a sua idade, mas os que eram, que tinham recursos na época do presidente Collor, lembram? Entrou no fim de semana, todo mundo com dinheiro. E aí, meu futuro está... Meu pé de meia. Meu pé de meia? Na segunda-feira não tinha pé de meia, não tinha nada. Ele falou, a partir de agora, só pode tirar, se eu não me engano, era 50 mil cruzados, uma coisa assim. Irmãos,
Muitas pessoas do mundo se suicidaram, mas muitos crentes também. Porque eles falaram assim, o que vai ser de mim agora? O meu futuro. Deus fala, como que vai ser de você? O meu futuro estava aqui. E aí a Bíblia fala, onde está o seu tesouro, está o seu. Então as pessoas falaram, meu tesouro acabou nessa vida, a minha vida acabou também. César, o trono não é aqui, o governante não é César, e nem você. Deus está no trono, não está vazio. Ele fará o que ele quer. Então, quando você tiver que clamar, quando você for entrar no tribunal com uma causa impossível, quando você passar por algum dilema, e as pessoas falam, não vai adiantar mais, vá para o trono de Deus e fala, Senhor, a decisão não é sua. O médico não decide o seu fim. A justiça não define o seu sim. Há um céu, há um trono e alguém sentado lá. E se ele disser sim, as coisas vão se resolver. Então é ele que você tem que buscar. Deus das causas impossíveis. Existe outra lição aí. A terceira lição é que a verdadeira glória jamais será vista ou desfrutada aqui. Então, o trono não é aqui, o governante não é César, e a glória, a grande glória que as pessoas querem, não vai ser vista aqui. Então, quando você fica correndo atrás de glória e fala, eu quero que as pessoas olhem, não vai ser aqui. Deus fala que a glória, o apóstolo Paulo diz, que o mundo ainda não viu o que há de ser os crentes. Essa glória, o que nós seremos, há de ser revelada. A criação geme, aguardando que os filhos de Deus sejam revelados. E você pode olhar para a sua vida e alguém pode rotular você como uma pessoa que não serve para nada, que não ganhou dinheiro nessa vida, que não conquistou a fama deste mundo, os recursos deste mundo, e Deus falar, mas na outra vida haverá para você uma glória imensa. Sabe o que Deus fez com os apóstolos? Os apóstolos vão ter uma glória fantástica. Nesta vida, Deus colocou os apóstolos, os verdadeiros, tá? Como o esgoto do mundo, a escória. A pior coisa que podia acontecer com alguém era ser apóstolo. O apóstolo, ele não tinha casa para dormir. Os de hoje têm o quê? O palácio, os de lá não tinham. Os apóstolos não tinham nem sequer um jumentinho para andar, andavam a pé. Nada. Os apóstolos de hoje têm jatinho. Lá tinha jumentinho, aqui tem jatinho, quase parecido. Veja o contraste. Os apóstolos eram perseguidos e massacrados. Todos eles, com exceção de João, foram martirizados. Há um livro chamado 12 Homens e uma Missão, em que conta a provável história, o provável desfecho de cada um deles. Gente, é muito doloroso. E Deus está dizendo, a glória não é aqui. Não é. Anos atrás, enquanto eu estava no seminário, ouvi a história de um homem que dedicou, um casal, na verdade, que dedicou a sua vida a trabalhar na África. E eles abandonaram tudo o que eles tinham e foram, então, alcançar povos não alcançados. E eles viveram ardentemente para o Senhor. E naquela aldeia, pouquíssimas pessoas, eles dedicaram décadas da sua vida. Abriram mão de ver familiares, de ter recursos, tecnologia, conforto. Pregaram o evangelho, conseguiram traduzir pequenas porções da escritura, não conseguiram fazer tudo para aquele idioma. E chegou um momento da sua vida em que eles adoeceram e eles não tinham mais condição de ficar lá. Não dava mais. A saúde obrigou eles a voltarem. Então a missão que os enviou disse, voltem para casa. Eles se despediram das pessoas que se converteram, meia dúzia, depois de 40, 50 anos de trabalho. Pouquíssimas pessoas na aldeia se converteram. Reuniram aquelas pessoas, se abraçaram, choraram e disseram, nós não nos veremos mais nessa vida. Nós precisamos obedecer a nossa missão pediu para que voltássemos. Então eles entraram no avião, só com as roupas, as coisas que tinham ali, e voltaram. E ficavam pensando, será que valeu a pena tudo isso? Tanto trabalho, tantos anos. E quando eles estavam pousando, eles imaginavam, será que a nossa família vai nos receber? Será que haverá alguém lá para nos receber?
E quando eles pousaram, eles começaram a ver lá na frente um alvoroço, muita gente reunida. E eles ficaram muito contentes. Haviam faixas, haviam luzes, e eles estavam pensando, graças a Deus, estamos voltando. Pessoas, de alguma maneira, souberam e vão nos receber. Mas quando eles desceram, eles foram dos últimos a descer, havia naquele voo pessoas famosas que desceram e a recepção era para eles. E toda a recepção para eles. E para recebê-los, apenas 1 ou 2 pessoas da missão que os enviou. O olho da esposa encheu de lágrima. E ela disse assim, puxa, eu esperava uma outra recepção ao chegar em casa. O seu marido então segura na mão da esposa e diz assim, nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos. Quando nós chegarmos, eu tenho certeza que haverá uma recepção. A glória de Deus, ela não é desfrutada aqui. Porque João ouviu que há um depois. Se você quiser a glória desse mundo, vá viver ela, desfrute dela. Mas ela vai terminar. Mas há uma glória que nunca mais vai ser tirada de você. Não haverá mais dor física, não haverá mais a separação, não haverá mais tristeza. E naquele dia, cada um de nós vai poder dizer, cheguei em casa. Amém? 3 lições que nós observamos aqui. Qual é a aplicação do texto? Em primeiro lugar, para os que lutam constantemente por chegar no topo nessa vida, preste atenção, para os que querem governar, conquistar e mandar, o texto ensina que, embora isso nem sempre seja errado, não é errado sempre, há motivações erradas. Embora não seja errado querer conquistar coisas, e que talvez alguns consigam, com ênfase no alguns mesmo, mantenha a humildade, pois o verdadeiro trono, o centro de todas as decisões, não está aqui neste mundo. Se Deus premiar você, por alguma razão, e deixar você chegar num alto nível, talvez profissionalmente, talvez em qualquer área, mantenha humildade. Se você se tornar o CEO da Apple e sentar naquela sala maravilhosa, quando você sentar, se isso acontecesse, você deve lembrar assim, eu nada sou, há um trono no céu poderoso. Não importa onde você chegue nos lugares que Deus colocar, e que Deus te abençoe para chegar nos lugares mais altos. Quando entrar lá, mantenha humildade. Se você é chefe de alguém, se Deus te colocou em destaque, seja humilde. Um dos maiores exemplos disso, vai ler a história de Daniel. O homem chegou no topo do mundo, mantendo toda a humildade, a vida toda. Toda a humildade. Não perca isso nunca. 2. Para os que sofrem, oprimidos por aqueles que perderam a esperança... para os que sofrem e são oprimidos, para os que perderam a esperança nas autoridades humanas, nos juízes, nos governadores, o texto mostra a quem clamar. Há um trono no céu e, escutem bem, temos livre acesso a ele nas orações. Ninguém pode tirar esse privilégio de você. Ore e veja Deus agir. Ah, Senhor, pastor, eu não tenho a quem recorrer. Como não? Se você agora quiser sair e falar com o juiz da cidade, ele não te atende. Se você quiser falar com o governador e presidente, ele não vai te atender. Mas se você simplesmente fechar os seus olhos e clamar, o autor da vida, o rei do universo, te escuta. Apresente as suas causas para ele. 3. Para aqueles que vivem aflitos com as questões políticas do nosso país ou do mundo, para os que temem as mudanças de governo e governante, o texto mostra quem de fato está no trono. Não é César, não é o Lula, não é o Bolsonaro. Ah, pastor, a eleição, vai chegar a eleição de prefeito, quem vai ganhar? Não importa. Quem está no trono é Deus. Se na eleição de presidente o Lula reeleger por 50 anos continuar sendo PT, ou qualquer outro partido, no céu há um trono. E Deus está sentado nele, então pare de temer os soldadinhos que ele coloca eventualmente no trono daqui desse mundo. E quando você vê esses soldadinhos gritando, lembre-se, há um trono no céu. E aquele é lá que vem o comando, não é aqui. Há um só rei, um só soberano, e ele está no trono celeste, cuidando de tudo. Tema ele, sirva-o e vive em paz.
Deixa os governantes mudarem aqui. Continua servindo o seu rei. 4. Para os que buscam a glória desta vida, quem está desejoso de ser famoso neste mundo, para os que trocam a vergonha da cruz pelo luxo daquilo que os homens oferecem, eu não quero ser identificado com a cruz, é muito vergonhoso. Você quer a glória deste mundo? O texto mostra que nada aqui pode se comparar à glória vista no céu. A glória deste mundo pode ser bonita, mas é passageira. Se você ama a glória, busque a que é eterna. Se você quer buscar daqui, infelizmente você vai sofrer. Busque aquela que nunca passará. Seja como for a sua vida, seja como for a sua história, agradeça a Deus e fala: Senhor, Tu és o meu rei. O mundo pode trocar os governantes, eu nada temerei. Quando o sofrimento chegar, eu sei que meu fim não é aqui. Há um reino me esperando. Roma não manda, César não está no trono e a glória não está aqui. Essas são as 3 lições que João contemplou. Nós vamos ver ainda as outras que vêm. O primeiro leitor olhou e falou: João, muito obrigado. César, quer me matar? Pode matar. Não tem problema. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por nos mostrar o que vem pela frente, o que vem depois. E nós estamos olhando o aspecto daquilo que é majestoso e glorioso da eternidade para os salvos. Nem todos vão ter essa alegria, esse privilégio, mas aqueles que humildemente reconhecerem pecado, clamarem pelo perdão de Cristo Jesus, o Deus homem que veio ao mundo para nos salvar, que morreu na cruz, para aqueles que clamarem a Ele, certamente poderão um dia estar neste lugar onde João estava, vão contemplar a verdadeira glória, o poder e o governo deste mundo. Senhor, corrige o nosso foco. Quando olhamos para o lugar certo, nós mudamos a maneira de enxergar. Quando o Senhor diz sim, a doença para. Quando o Senhor diz sim, as questões que estamos lutando mudam. Quando o Senhor diz sim, a crise familiar é cessada. Por isso nós temos que clamar e pedir no lugar certo. Ouça as nossas preces. Alcança aquelas pessoas da nossa família a quem amamos. Transforma o nosso lar. Nós queremos estar nesse lugar que João viu, esteve. Nós queremos estar com toda a nossa família. Tenha misericórdia deles. Nos ajuda a viver uma vida que honre ao Senhor, porque não é em vão o nosso trabalho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.